Agora, nessa aula, vocês vão ver de modo prático sobre as anotações no gráfico do método Billings e identificar nos gráficos como anotar, né, usando símbolo, as cores, como também vivenciar as regras, né? Como que ficam então ali as regras dentro das anotações no método de ovulação Billings, tá bom? Então vamos lá? Então, este é o nosso gráfico do método de ovulação Billings, tá? Aqui nós temos, então, o espaço para você anotar o seu nome. Nós temos uma numeração de 1 a 35, porque corresponde a até 35 dias de um ciclo. Neste espaço, logo abaixo dos números, nós vamos colocar as cores ou os símbolos utilizados em nossas anotações. Nesse espaço menorzinho, nós vamos colocar o dia do mês, né, que correspondem às nossas observações, às nossas anotações. Então, o primeiro dia do ciclo corresponde ao primeiro dia da menstruação, que pode ser dia 12 do mês 5 do ano tal. Então, o primeiro dia do ciclo corresponde ao dia que a menstruação desceu. Não necessariamente tem que ser o primeiro dia do mês, certo? Nesse espaço um pouquinho maior, nós vamos anotar o que sentimos e o que vimos com poucas palavras. Então, ó, descrição das sensações e do fluxo. Então, nós vamos anotar aqui todos os dias o que sentimos e o que vimos e depois embaixo, para memorizarmos, as regrinhas do MOB para cada fase do nosso ciclo. Aqui nós temos, então, 3 grandes linhas, onde nós vamos conseguir marcar 3 ciclos aproximadamente, tá bom? Então, para nós entendermos como funcionam as anotações, eu vou marcar para vocês agora, no nosso gráfico aqui, como que as sensações e o que vejo, para ensinar vocês a colocar corretamente os símbolos, as cores, e depois também a vivência das regras no nosso gráfico do método BIC. Agora eu já preenchi um pouco desse gráfico, lembrando que é só um exemplo, tá, para vocês, de um ciclo, o início de um ciclo, de 2 ciclos, para a gente entender como nós vamos visualizar o PBI neste ciclo e como nós vamos também colocar aqui as regras da vivência do método de ovulação Billings, tá bom? No MOB, nós podemos usar cores ou símbolos para identificar as nossas anotações. Por quê, Giovana? Porque, primeiro, que se uma mulher for analfabeta, ela consegue viver o MOB tranquilamente, identificando, né, as suas sensações e o muco, suas fases do ciclo menstrual, e porque visualmente para nós fica muito mais fácil identificar cada fase de acordo com as cores ou símbolos, do que a gente às vezes ficar lendo, né, se perder aqui às vezes no meio das anotações, a gente bate o olho aqui nas cores ou nos símbolos e é fácil de identificar tudo isso. Então, eu vou mostrar primeiro como é o sistema de símbolos no método de ovulação Billings, tá bom? Então, nos dias de sangramento menstrual, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma bolinha fechadinha, uma bolinha preenchidinha, tá? Da sua caneta aí, que você for utilizar, nos dias de forte sangramento, certo? Aqui, eu já coloquei, ó, úmida borra, que é aquele finalzinho da menstruação, só aquele marronzinho ali, ou aquele sanguinho mais rosadinho. Então, a gente vai colocar aqui as manchinhas de sangue, não é manchinha branca nem mancha amarela, são as manchinhas de sangue do final da menstruação. Essa mulher tem um PBI de seca nada. Então, PBI, né, de seca. Então, o símbolo que nós vamos utilizar é um risquinho, né, um pauzinho assim na vertical. Lembrando que nós fazemos a leitura do gráfico na horizontal. Então, se você virar esse gráfico para fazer as suas anotações, não se esqueça que o símbolo tem que ser feito de um jeito que nós vamos ler o gráfico na horizontal. Então, vamos supor aqui que ela tem, ó, 3 dias de PBI de seca. E o ponto de mudança é aqui, de seca para úmida. Lembra do ponto de mudança? O início do período fértil? Então, se mudou, se começou aquela escadinha progressiva da fertilidade, teve uma mudança para uma característica mais fértil, nós vamos utilizar o símbolo de uma bolinha sem pintar, tá bom? Então, ó, uma bolinha sem pintar, úmida, úmida elástico, molhada a fio, escorregadia a fio. E aí, no dia seguinte, ela vai anotar, ela vai se observar até depois, antes de dormir, percebeu que passou o escorregadio, ela já não sente mais nada, ela vai colocar o símbolo aqui do seca nada. Então, ela vai identificar o ápice depois que esse ápice passou. Então, se no dia seguinte do ápice ela percebeu a progressão,
percebeu o último dia de sensação escorregadia e depois ela percebeu que ficou não mais escorregadia, uma mudança bem definida, ela volta aqui e marca o xizinho para ver que é o dia ápice. Então aqui eu tenho seca nada, agora eu tenho uma umidade que já não é fértil, porque o ápice já foi identificado, então o símbolo que eu uso aqui é um símbolo de igual, porque é uma umidade igual todos os dias, é um símbolo de infertilidade, e aqui a gente tem novamente o símbolo de seca, ok? Como que ficaria isso aqui se eu quisesse usar cores, Giovana? Então, você não precisa usar as duas coisas. Você pode usar ou a cor ou o símbolo. Então, no lugar da bolinha aqui pintadinha, eu vou pintar de vermelho, tá? Vou pintar de vermelho e aqui, se quiser, eu posso fazer as manchinhas de vermelho para lembrar que é só os dias finais do sangramento de menstruação, né? Se essa mulher tem um PBI de seca, então a cor que nós vamos utilizar é verde, ó. Então nós vamos, olha como fica bem bonito e colorido. Em vez de pintar Bob Goods de verde, de colorido, vamos pintar os nossos gráficos. O período fértil a gente continua ou deixa em branco, ou eu gosto que usa a bolinha sem pintar do mesmo jeito. E depois a gente vai continuar preenchendo, ó, né? Vai continuar preenchendo as nossas cores aqui. O que é verde, o que é pauzinho na vertical é verde e o símbolo de igual nós vamos utilizar a cor amarela, tá? Então aqui a cor amarela para os fluxos inférteis, ok? Deu para entender? Agora nós vamos ver embaixo um outro exemplo para vocês, ainda para demonstrar a questão das cores e símbolos com PBI de fluxo. Então, vamos seguir a mesma, vou fazer do mesmo jeito, com símbolos e cores. Então, aqui a bolinha, a bolinha pintadinha, né, fechadinha. Aqui ela já viu úmida, borra, então a gente já coloca os risquinhos aqui, as manchinhas. E essa mulher, depois de 3 ciclos observando, nós chegamos à conclusão que ela tem um PBI de fluxo. O PBI de fluxo precisa de 3 ciclos para ser identificado. Então, aqui nós já sabemos que o PBI dela é úmida, e depois começa o ponto de mudança para molhada, molhada, lubrificada, e ela volta a ficar úmida creme. Então, a gente tem uma mudança bem definida, tivemos um padrão de mudança progressiva, e aqui, então, ela vai marcar o símbolo de igual e o xizinho do ápice, identificado. Depois ela fica seca, úmida e úmida novamente. E quais as cores, então, nós vamos utilizar nesse caso? Mesma coisa. Vermelho para os sangramentos, ó. As manchinhas vermelhinhas, os dias de borrinha, pode ser mais, pode ser menos. E aqui a cor amarela para o PBI de fluxo, que a gente identifica depois de 3 ciclos, meninas. Tá? Então, todo lugar que a gente colocar aqui de úmida, úmida fluxo, que já não é mais fertilidade, nós vamos usar a cor amarela, e os dias de secura, nós vamos utilizar a cor verde, certo? Agora, nós vamos ver no gráfico ainda a questão da vivência das regras, Giovana. Como que eu vou anotar aqui as regras do método de ovulação Billings? Então, vamos lá, vamos lembrar? A regra número 1, nos dias de forte sangramento da menstruação. Aqui, ela ainda se sente úmida, o PBI dela não é úmido, então nós vamos manter aqui o 1, né, só para ela não confundir com o PBI dela. E logo depois, a gente já sabe que o PBI dela é seca, então a gente vai começar a regra número 2. Então, a regra número 2 indica as relações em noites alternadas. Então, se esse casal estava tendo relações em noites alternadas, vamos ajudar esse casal aqui. Vai marcar o R aqui, né? O dia de R aqui. No dia seguinte, ela vai marcar o fluido seminal, tá? Vou deixar aqui marcadinho um FS, para lembrar que qualquer fluxo que ela ver no dia seguinte, de manhã cedo, Giovana, eu me senti seca, mas eu vi uma coisinha transparente de manhã, uma coisa meio transparente, meio branca, então pode ser da relação da noite anterior, tá? Então a gente sempre marca o FS aqui na frente. Mas ela sabe que continuou seca, ela sabe que ainda está no seu PBI, então o casal teve aí mais uma relação no PBI. Começou a mudança, então aqui ela vai usar o quê? A regra 3, parar e esperar. Então ela vai suspender as relações aqui, ó. Esse período aqui, ó, sem relações, tá? Então vou colocar aqui para vocês lembrarem, sem R, sem relação.
Por quê? Porque eles estão observando essa mudança progressiva, né? Regra 3, regra 3, o ápice, identificou o ápice, a regra 3 continua, né? Ainda em abstinência nos 3 dias seguintes. Então, a gente vai sempre marcar. Passou o ápice, passou a mudança, primeiro dia de característica infértil, segundo dia de característica infértil, terceiro dia de característica infértil, ainda em abstinência, regra 3. Manhã do quarto dia, se eu identifiquei um ápice, aí é a regra do ápice, que aí o casal já sabe que as relações já não são mais em noites alternadas, e sim a partir da manhã do quarto dia. Mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo para vocês verem. Regra número 1, nos dias de forte sangramento. Essa mulher tem um PBI de úmida, tá? Se ela tem um PBI de úmida, ela já tem a borrinha aqui de umidade, a gente já sabe disso, já é uma característica do ciclo dela, depois de 3 ciclos, então ela vai começar a viver a regra 2. Né? A regra 2 é o quê? Noites alternadas enquanto estiver no PBI. Coloca o fluido seminal aqui no dia seguinte para lembrar, né? Pode colocar aqui em cima também para não esquecer. Começou o ponto de mudança, regra 3. Regra 3, regra 3. Identificou o ápice? Ótimo. Primeiro dia após o ápice, ainda em abstinência. Identificou, né? Segundo dia após o ápice, em abstinência. Terceiro dia após o ápice, ainda em abstinência. Manhã do quarto dia, aqui então, eles podem ter uma relação e é a regra do ápice. Se não fosse um ápice aqui, se ela não tivesse ficado lubrificada, tivesse só tido essa mudança aqui para molhado elástico, a regra que não seria a regra do ápice. Seria o quê? Seria então a regra 2. Voltaria a ter relações em noites alternadas para ver se esse ápice aconteceria mais adiante, que seria um ciclo mais longo, ou se realmente houve uma provável ovulação aqui atrás quando vier o sangramento da menstruação, depois de alguns ciclos que a gente observar essa mudança para a característica fértil. Tá bom? Esse aqui é um gráfico de uma mulher que amamenta. Então, vocês podem ver que ela passa longo período sem ter um sangramento de menstruação. Isso pode durar meses. Porém, o gráfico mostra que ela tem pequenas variações hormonais ao longo desse período infértil prolongado, até o momento em que ela vai identificar os seus primeiros sangramentos, às vezes por uma variação hormonal e também às vezes quando ela vai o quê? Identificar o seu ápice. Tá? Então, isso é só mostrar para vocês que o método funciona e que a gente vai aplicando as regras ao longo desse ciclo. Então, por exemplo, ó, dentro de uma mulher que amamenta, ela pode ter um PBI misto, ó, né? Úmida, seca, seca, úmida, seca, seca, úmida. Então, a gente percebe dentro de 15 dias que não tem uma mudança significativa. Aqui ela tem um dia de molhado, então ela coloca a bolinha sem pintar, aplica a regra 3, né? Ou seja, aqui ela não vai ter relação nos próximos dias, volta a ter relação na noite do quarto dia. Então, ela fica só na regra 2, regra 3. Regra 2, regra 3. Até o dia que ela identificar o ápice corretamente, aí sim ela vai viver a sua regra do ápice. Essa linha vermelha que eu desenhei anteriormente é só para mostrar que cada variaçãozinha, ó, são pequenas flutuações hormonais. Ó, aqui aumenta um pouquinho mais o hormônio, aqui também tem um aumento do hormônio, mas nada que se compare à elevação necessária para que aconteça a ovulação. A cada variação de tentativa de fertilidade que a mulher vai tendo, nós vamos aplicando a regra 3 e a regra 2 até um dia que nós identificarmos então o ápice e aí ela vai voltar a ciclar dentro de uma certa regularidade, tá bom? Bom, agora que você já viu aqui na prática como fazer as anotações, a direção que a gente anota o gráfico, como a gente lê, né, as informações dentro do gráfico do método de ovulação Billings, é hora de pôr a mão na massa. Todas essas aulas, elas são suficientes para que você inicie ainda hoje as suas anotações. Lembre-se, não deixe de anotar. O método Billings, ele precisa da sua constância, da sua perseverança. Ah, Giovana, eu tô com muita dúvida, eu não consegui identificar nenhuma sensação, eu não consigo descrever muco nenhum. Ainda assim, anote do jeito que você acha melhor, né? Anotar, do jeito que você consegue anotar.
Por quê? Se você não anota nada, como nós vamos fazer os nossos acompanhamentos individuais? Eu, como instrutora, preciso das suas anotações. Não faz sentido ter orientação do MOB sem as anotações no gráfico. O gráfico ele é fundamental para a boa vivência do método de ovulação Billings. Não existe mulher que faz o MOB, que vive o MOB, sem ter as suas anotações diárias. Giovana, para o resto da vida? Pelo tempo que você precisar. Seja para alcançar uma gravidez, seja para espaçar, mas eu acho que tem que ser sim para toda a vida, porque você está monitorando a sua saúde, você está cuidando do seu ciclo menstrual. Existem alguns aplicativos para as anotações, tá? Mas esses aplicativos eu vou indicando também conforme a gente vai tendo o quê? As nossas orientações. Porque é importante que você se habitue a anotar, a observar, que você se familiarize, que você esteja craque nos símbolos, nas regras, cores, para daí então você passar a usar o aplicativo, tá bom? O aplicativo ele é muito útil, mas quando a mulher já passou por essa fase inicial de aprendizado. Então não se afobe, não se desespere, nós vamos sim, né, em algum momento do atendimento eu posso indicar para você os aplicativos que a gente usa com segurança dentro do método de ovulação Billings, tá bom? Não se esqueça que você tem que anotar todos os dias, ao longo do dia, a sensação mais próxima de fertilidade, tá? Então, se eu me sentir seca de manhã, úmida à tarde, o que eu anoto no meu gráfico, Giovana? Eu anoto a sensação mais próxima de fertilidade naquela escala que eu ensinei para vocês na aula. Então, anote úmida. Ah, Giovana, mas chega final do dia, à noite e eu esqueço de anotar. Porque as anotações têm que ser feitas antes de dormir. A última coisa que você faz. Anote ao longo do dia no seu celular. Monta um grupo, você com seu marido, e fala, ó, tô me sentindo molhada agora no almoço. Ah, não, agora de tarde já voltei a ficar seca. Para você ter o que anotar corretamente no seu gráfico antes de dormir, tá bom? A participação do seu marido é fundamental, né? Quanto mais ele participar, melhor para vocês dois. Não é possível ver o método se o seu marido também não colaborar. Mas a colaboração dele melhora e muito a sua vivência e também a relação de vocês dois, tá bom? Eu espero vocês então no nosso acompanhamento individual. Forte abraço, até lá!